Pessoas abandonadas por Deus lá do canal Walking. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, inscreva. Vamos lá, galera. Você já ouviu falar sobre essa expressão abandonado por Deus? Se Já, você não várias ouviu, vezes. em uma explicação rápida, é como se fosse uma situação em que você está completamente sozinho e não há nenhuma possibilidade de você conseguir se salvar ou melhorar alguma situação. Então essa pessoa tá tão sozinha que Então é tipo assim, a pessoa não consegue sair daquela dificuldade, né? Então, isso que é mais ou menos o que eu tô entendendo, né? teoria, entre aspas, né? Até Deus abandonou essa pessoa. Então nesse vídeo a gente vai Tá ver sendo 3 casos envolvendo esse tema. De pessoas que literalmente ficaram sozinhas a um ponto tão extremo que só aceitaram o fim. Ou já sabiam que não teriam alguma solução para elas. Então Caramba. sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá. Será que eu vou tomar susto? Stephen Living. Não conheço. Mas bora ver o que O primeiro aconteceu com caso ele. que a gente vai comentar nesse vídeo é de longe o que teve o melhor desfecho. Mas esse caso, digamos que vai ser importante para vocês entenderem qual o conceito do significado de abandonado por Deus que eu quis me referir. Em 2005, Stephen Levin, um cidadão americano que na época tinha cerca de 50 anos, foi detido pela polícia de Dona Ana, no Novo México. Aí beleza, se ele foi detido, tem algum motivo para isso. Então, o seu Beleza. crime foi conduzir um veículo em estado de embriaguez. Um veículo Tava supostamente bêbado, né? roubado. Mas o grande ponto da questão é que o Stephen sempre disse que não era esse o caso. O carro nunca foi roubado e na realidade era de um amigo que tinha emprestado o carro para ele. E assim, convenhamos que se fosse essa situação mesmo, dele ter roubado o carro ou ter conduzido o veículo embriagado, ele cometeu uma infração e, obviamente, por conta da lei, ele deveria ser punido. Mas assim, pegar vamos uma levar multa, em né? consideração Pegar uma multa, né, e tal, ser preso e tal, podendo até ter o carro confiscado e tudo, né, então. que assassinos em série ou pessoas que fizeram atos grotescos às vezes têm uma punição de prisão perpétua ou algo assim, mas ainda assim têm a condição de viver como ser humano, comer, dormir em uma cama e tudo mais. Não digo que dirigir bêbado ou roubar um carro não seja um crime para ser preso, mas comparado a alguém que assassinou uma pessoa, o peso do crime muda. Então, no caso dele, as coisas Verdade. só pioram a partir desse ponto. Depois de ser levado para a cadeia do condado, Stephen passou por avaliações que revelaram que ele sofria de depressão profunda e tinha um histórico de tentativas de suicídio. Então, levando isso em consideração e avaliando o comportamento que levou ele a cometer seus crimes de pegar um carro e dirigir de forma imprudente, os policiais decidiram colocar ele em isolamento dos outros presos. Mas acontece que não era um simples isolamento. Eles colocaram ele em isolamento total. Levin foi levado para uma cela onde ele ficou completamente isolado do mundo e até mesmo da luz do sol. De acordo com algumas não tinha nem fontes, chance ele de ficava nesse ver a luz do estado sol. por 23 horas das 24 horas do dia. Ou seja, ele tinha apenas uma hora onde ele conseguia pelo menos ver uma luz ou algo assim. Depois disso, ele permanecia em sua cela sem luz ou contato com pessoas durante todo o resto do tempo. E não foi um dia ou 2 dias assim. Isso aconteceu em um período que se estendeu por mais de 22 meses. E eu quero que você Caraca, mano. Quase 2 anos, né, mano? Caraca, doido. Meu Deus, mano. Quase 2 anos o cara não conseguia ver a luz do sol. Caraca, que maldade fizeram com o cara, mano. Tá louco. reflita o que isso Meu Deus do significa. céu. Acredito que seja do conhecimento de várias pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, ou pelo menos uma intuição, que a pior coisa que pode ser feita com uma pessoa nas condições mentais de Stephen, com depressão e todo o histórico passado, é deixar ele sozinho com seus pensamentos. Verdade. A mente, sem dúvida, é o pior inimigo de quem tem problemas desse tipo. Agora, imagine isolar alguém nessas condições por dias, semanas e o pior, meses. Anos. O resultado maldade, desse pô. isolamento é que Stephen começou a definhar ainda em vida. E não, eu não tô me referindo a uma Isso? metáfora. Ele Cara, o cara ficou com a barba gigantesca, o cabelo cresceu, né? Tá meio que estranhão, né, mano? Caramba, mano. Caraca, fizeram muita maldade com esse cara. permaneceu naquela cela entre agosto de 2005 até junho de 2007, totalmente jogado pelo irresponsável pessoal daquela penitenciária. Quando finalmente ele foi retirado do confinamento, era possível perceber como essa punição tinha deteriorado totalmente sua saúde física e mental. Stephen não apenas perdeu peso,
22 quilos para ser exato. Mas o Nossa, cabelo dele, perdeu a bastante. barba e as unhas cresceram de forma totalmente desleixada. Sua pele começou a apresentar fungos, enquanto algumas úlceras se desenvolveram dentro do corpo dele. Os dentes dele também começaram a apodrecer, e no pouco tempo em que ele foi supervisionado pelos policiais, ele chegou a mostrar uma necessidade urgente de um dentista, algo que, como você deve imaginar, os oficiais ignoraram. Isso levou Stephen a arrancar um dente por conta própria. Sua mente estava só o pó. Ele começou a desenvolver delírios de perseguição. Começou a demonstrar um pavor de fechar os olhos e mostrava um medo profundo de qualquer pessoa que se aproximasse dele. O caso veio à tona em dezembro de 2008, quando chegou ao escritório do advogado Matthew Coit. E tudo isso graças à irmã de Stephen, que havia descoberto tudo o que tinha acontecido. Ela sempre enviava Caramba, tá bem. cartas e dinheiro para a prisão, mas Caramba, pelo menos ele teve a irmã dele, né, mano, que correu atrás de ajudar ele, né, e tal, mano, mandando dinheiro, mandando casa e por tal. viver do outro lado do país e ter uma relação distante com o irmão, isso dificultou a descoberta da verdade. O Ah, advogado entendi. Matthew então iniciou uma investigação, revelando uma série de irregularidades no caso de Stephen. Para começar, sua avaliação psicológica inicial foi feita por uma doutora totalmente questionável e tinha um histórico de denúncias fraudulentas. De alguma Caramba. forma, também eles conseguiram descobrir sobre o pedido ignorado de Stephen relacionado ao atendimento odontológico. Também descobriram que, em maio de 2007, as autoridades da penitenciária já estavam cientes da deterioração de Stephen e decidiram transferir ele para o hospital psiquiátrico. No entanto, depois de se Nossa. recuperar um pouco em 2 semanas, ele foi devolvido para a prisão, nas mesmas condições. O condado defendeu o tempo todo a conduta do pessoal da prisão, mas as evidências reunidas pelo advogado foram contundentes, e ele processou o estado do Novo México, o diretor da prisão e o médico responsável. Todo esse processo levou vários anos. Nesse período foram feitas reformas no funcionamento das prisões daquele estado. O caso de Stephen, que ficou conhecido como o caso do pior tratamento em uma solitária, forçou a revisão e substituição de protocolos e funcionários. Para você ter uma ideia, algo que Matthew Coit expôs em seu caso foi a impossibilidade dada pela lei do Novo México de garantir um tratamento digno aos presos. A Lei de Reforma de Litígios Penitenciários de 1996 ordena que as ações federais de presos sejam rejeitadas, a menos que eles esgotem o longo e muitas vezes injusto processo de queixas internas. Além disso, Caraca, há que uma loucura é taxa essa, federal mano? de $400 para a abertura de processos, que os Nossa. presos devem pagar em parcelas, mesmo que muitos ganhem menos de $1 por hora trabalhando. Muitos tribunais estaduais têm regras e taxas semelhantes. Isso soma ao fato de que quase nenhum advogado está disposto a aceitar o caso de um preso, já que isso não gera lucro. No caso de Stephen, somente em 2013, um tribunal decidiu ficar a seu favor, ordenando o pagamento de $15,5 milhões como compensação por tudo que ele passou. Inicialmente, Caramba, ele ganhou 15 milhões, né, mano, de dólares pelo que ele passou, né? Mas, tipo, não vai mudar, mano, cara. O cara, tempo que ele passou lá, acabou com a cabeça do cara, acabou com o estado físico do cara. E, tipo, esse dinheiro todinho não vai adiantar de nada, porque o que aconteceu com ele lá não vai ser mais tirado da cabeça dele, não vai ser mais tirado do corpo dele. Tudo o de mal que ele aconteceu com ele naquela cadeia. Então, uma pena. Matthew havia solicitado 22 milhões, 1 milhão por cada mês que ele passou confinado, mas o valor foi parcialmente reduzido. Quando perguntaram a Stephen Living o que ele achava de tudo o que viveu, ele disse que simplesmente não conseguiu compreender por que os policiais agiram daquela forma. E isso, de Não dá fato, pra entender nunca mesmo, não. teve uma resposta. Eu acho bom comentar que é óbvio que quando você comete um crime, você tem que pagar por ele. Mas no caso Verdade. de Stephen, será que dado a ficha criminal dele, era realmente necessário tudo isso? Como eu mesmo comentei, Eu acho que tem não. assassinos que pegam apenas perpétua, mas tem a possibilidade de socialização e pelo menos pegar a luz do sol durante o dia. Essa punição, no mínimo, seria adequada se a pessoa fosse um monstro dos infernos mesmo. Eu cheguei a ver em um artigo na internet onde comenta que Stephen acabou se tornando milionário, mas sem dúvida, a mente dele deve ter sequelas até hoje. Então, reforçando, Foi o que eu falei, todo mano. mundo pode ter sua Dependente do dinheiro que ele ganhou com esse processo aí, mano, a mente dele nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais.
própria opinião sobre o castigo que as pessoas presas merecem. Mas o caso específico de Stephen foi sem dúvida desumano. Foi desumano, porque, tipo, ele dirigiu só bêbado, tá ligado, cara? Então, tipo, era pra ele pegar uma cadeia? Era pra ele pegar uma cadeia, mas, tipo, não era pra ele ficar na situação que ele acabou ficando, então, por um crime que não era pra isso tudo, tá ligado? Ele dirigiu bêbado, mas, tipo, ele não machucou ninguém e tal. Ele só, provavelmente fez isso, mas pegou uma multa, talvez tiraram o carro dele, né, e tal. Mas ele não fez maldade com ninguém, mano, tá ligado? Ele só bebeu e dirigiu. Eu sei que é uma coisa muito errada fazer isso, mas, tipo, era uma punição pra ele pegar com base nisso que ele fez, e não uma punição tão severa assim, ao ponto que ele acabou pegando, que, tipo, era uma punição pra alguém que fez uma coisa muito, muito, mas muito pior do que ele fez. Então, essa punição era pra uma pessoa que fez uma coisa terrível, né, e tal. Que caso que aquela pessoa fez algo terrível, deveria ter essa punição, e não ele, pelo que ele fez, né, então. Deveria ter uma punição, sim, mas não tão severa quanto ele teve, né? Isso que eu tô querendo dizer, né? Acho que vocês entenderam o que eu tô querendo falar aqui, né? Larry L. Muro. Também não conheço. Não, peraí. Em 28 de novembro de 2009, às 18h15, Larry L. Murilo Moncada, de 25 anos, residente em Council Bluffs, no Iowa, teve uma briga com seus pais. Isso levou ele a fugir de casa descalço no meio de uma nevasca. E essa foi a última vez que seus pais ou qualquer pessoa próxima avistaram ele. Após algumas horas sem notícias, os pais de Larry ligaram para a polícia e rapidamente começaram as buscas no pequeno vilarejo. O caso não deveria ser tão complicado, afinal, o jovem estava apenas com as roupas de casa, e a nevasca impediria que ele fosse longe, ou pelo menos era o que todos pensavam. Por mais que vários esforços foram feitos, Larry nunca apareceu. Ninguém do seu círculo de amigos ou de seu trabalho conseguiram falar algo sobre ele. Ele trabalhava em um mini mercado pertencente a uma cadeia de lojas. Eles distribuíram vários panfletos pela cidade. Fizeram tudo o possível para tentar encontrar ele, mas nunca encontraram nada. Larry passou a fazer parte das estatísticas de desaparecimentos inexplicáveis que ocorrem todos os anos nos Estados Unidos e permaneceu assim durante anos, até 2019. Acontece que em janeiro desse ano, uma equipe de empreiteiros que estava removendo equipamentos antigos do supermercado e havia encerrado suas atividades desde 2016, acabou fazendo uma descoberta bizarra no local. E estamos falando do corpo de Larry, escondido atrás de um dos antigos refrigeradores. A princípio, eles não sabiam de quem era o corpo, já que ele estava em um estado de decomposição tão avançado que acabou tornando ele irreconhecível. Que tristeza, o cara acabou morrendo. Tanto, quando notaram as roupas que ele vestia, que era uma blusa de moletom azul marinho com capuz e calça azul, um dos oficiais começou a refletir e pensar que talvez fosse o corpo de Larry e havia desaparecido com as mesmas vestimentas. Isso foi confirmado alguns dias depois com os testes de DNA. Depois disso, a polícia começou a investigar, já que a aparição do corpo de Larry naquelas condições era no mínimo estranha. Eles começaram a localizar e entrevistar antigos funcionários da loja e logo chegaram a uma explicação. Segundo as testemunhas, era comum que alguns funcionários do estabelecimento usassem um pequeno espaço bem acima dos refrigeradores que era destinado a guardar coisas em geral. Ou melhor, era basicamente um local de armazenamento do estabelecimento. E nesse local as pessoas usavam para se esconder e descansar em breves intervalos. O mais provável então é que Larry tenha ido nesse local naquele dia, mas ele acabou caindo acidentalmente em uma fenda de 45 centímetros que ficava entre a parede e a parte traseira do refrigerador, e tinha uma altura de mais de 3,5 metros. O barulho dos compressores dos refrigeradores teria abafado qualquer grito de Larry pedindo por ajuda naquele dia. Então, basicamente, seria uma situação de muito azar e, ao mesmo tempo, desespero por parte dele. Mas isso era apenas uma hipótese no início. Só que... que tristeza, mano. Mano, o cara não tinha nem como pedir ajuda. Jesus, amigo. Depois, foi confirmado pela autópsia que descartou que Larry tenha sofrido algum tipo de golpe ou agressão que o levasse à morte. Basicamente, Larry ficou preso em completo desespero, esperando por uma ajuda que nunca chegou. Segundo os oficiais encarregados do caso, embora isso tenha resolvido o enigma e encerrado o assunto, há várias questões que causam bastante perguntas. Por exemplo,
No início, os pais dele disseram que o comportamento de seu filho de sair descalço correndo no último dia que eles viram ele provavelmente era resultado dos medicamentos que ele estava tomando. Mas em nenhum momento foi mostrado ou foi possível saber ao certo quais eram esses remédios. Ah, o que ele Além tomou, disso, se o espaço onde Larry foi parar era utilizado pelos funcionários para pausas não oficiais, como é possível que durante pelo menos 7 anos ninguém tenha percebido que havia algo preso ali? Será que não começou Verdade, a feder mano. ou algo assim? Outra Oxe, questão não é? notável é que Caraca, mano, que negócio é esse? Que enigma, né, e tal? Tipo, 7 anos depois que eles foram descobrir o corpo do menino, né, e tal. E, tipo, como é um local que o pessoal tirava pra tirar um cochilo e tal, descansar, sem ser num momento oficial, né, e tal. Ou seja, ficava dando um nó, aí mesmo que escondido, né, e tal. Então, como é que ninguém chegou ao ponto de fazer isso, ou seja, de se esconder pra dar um nó, e não acabou encontrando o corpo do menino, ou encontrava, podia até encontrar ele vivo, né, e tal. Ou também por causa do cheiro, né, e tal, do corpo e tudo, poderiam sentir, sei lá, alguém que passa ali por perto poderia sentir, ou algum cliente que, sei lá, vai pegar alguma coisa ali no refrigerador e acabar sentindo aquele cheiro de, de podre e tal, de decomposição, né, e tal, e acabar assim alertando, falando pra ele, ó, tem uma coisa estranha aqui, bora ver o que é, e assim acabar achando o corpo do moleque, né? Mas que triste, mano, que triste, caraca, triste demais. os pais de Larry não insistiram na loja como um ponto de busca. Aparentemente, Larry e sua família haviam sido deportados para Honduras anteriormente, antes de se estabelecerem em Council Bluffs. Então é possível que parte do silêncio mantido tenha sido por medo de outra deportação. O caso contém vários detalhes esquisitos, mas não tem muito o que comentar a mais sobre. A única Mas isso é verdade, mano. Tem várias pontas soltas nesse caso aí, que tipo, eu não sou investigador, não sou detetive, e já tô vendo várias pontas soltas nesse caso aí, que não solucionaram, né, então. coisa é que o que deveria ser um momento de descanso para o Larry, né, acabou levando ele a um fim trágico e horrível, com seu corpo Que preso por 10 anos em um local onde ninguém pensaria em procurar. 10 anos, cara, que triste, mano. David Shore. Bom, esse caso aqui eu lembro de vagamente ter comentado em algum vídeo que eu fiz. Eu até Eu tentei não tô me lembrando, procurar não. aqui, mas eu não achei. São tantos vídeos aqui no Eu não tô lembrado quem é essa pessoa, não, esse tal de David Sharp. Não me vem na mente quem é esse cara. canal que eu até me perco. Mas mesmo comentando sobre, eu acho importante falar sobre ele, porque é um caso que se encaixa totalmente na proposta desse vídeo. Então se você já viu, fique à vontade para pular, mas se você não viu ou quer ver de novo, Nunca vi, não. fica aí. Em 2006, o britânico David Sharp, o alpinista experiente que já havia escalado o topo de algumas montanhas no Paquistão e na China, ele decidiu enfrentar um desafio maior. Um desafio perigoso, mas que muitos entusiastas na área da escalada têm o sonho de fazer esse percurso. Escalar o Monte Everest sozinho e sem a ajuda de ninguém. David já tinha Meu Deus do testado céu. fazer esse percurso antes. Na primeira vez que ele tentou em 2003, ele era o membro mais forte da equipe de alpinistas que ele participava. Mas ele não conseguiu suportar o trajeto quando as temperaturas gélidas da gigantesca montanha começaram a se manifestar. Então eles tiveram que voltar. No ano seguinte, em Ah, mas que loucura é essa? Que loucura, mano. Pra que fazer isso, mano? Tá doido? Ah, meu Deus do céu. 2004, acompanhado por outro grupo de colegas, David também Ai, teve ai. que abandonar a escalada em determinado momento devido à falta de recursos. Eu acho importante esclarecer uma coisa: escalar o Everest tem um custo, que inclui suprimentos vitais para sobreviver, como oxigênio, rádio, medicamentos, equipamentos de alpinismo e muitas vezes a ajuda de um Sherpa, que são os membros de uma etnia do Himalaia, que são guias fundamentais para as pessoas que decidem fazer esse percurso, são essenciais nesse caso também. Custo geral. Caramba, eu não sabia que precisava desse pessoalzinho aqui, não, que morava ali por perto, então, pra poder te guiar. Mas mesmo assim, tendo esses caras aí, nossa, mano, tu tem esses caras fazendo isso com gente preparada e tudo, é muito, mas muito perigoso fazer uma escalada no Monte Everest. Tá louco, é arriscar a vida, mano. E o cara vai fazer isso aí sem ninguém, mano, sozinho. Meu Deus do céu, esse cara é louco. Varia conforme a quantidade de serviços necessários, o tipo de expedição e o nível de apoio solicitado. Mas só digo uma coisa: não é nada barato. Então talvez esse seja um dos motivos que David começou a planejar realizar o percurso da maneira mais econômica possível, como uma forma de provar suas habilidades, que naquele momento já se encontravam bastante desenvolvidas.
Então, em sua terceira tentativa, em 2006, com o auxílio da Asian Trekking, uma antiga empresa de montanhismo do Nepal, Sharp decidiu que chegaria ao topo do Everest sem utilizar oxigênio suplementar, pagando apenas Caraca, $7.000 por um mano. pacote que não incluía assistência. Algumas fontes na internet que Cê é louco, ele vai subir sem oxigênio. Meu Deus do céu, mano. É doido, seu. Caraca, ali é tão alto, mano. Tão alto que, tipo, tu tem que levar, mano, o negócio de oxigênio. Porque senão tu vai ficar uma hora ou outra com cansaço. Ou mesmo com a altitude que tu tá subindo. Tu vai ficar uma hora ou outra sem oxigênio. E o cara vai fazer isso sem nada, mano. Só com o próprio oxigênio do próprio corpo dele. Ah, pá, que loucura. relato que um colega experiente que costumava organizar expedições ofereceu a Sharp um pacote para realizar a expedição por um preço 50% mais barato do que era cobrado normalmente. Mas ele também recusou essa ajuda. Nossa, esse Antes cara de é partir doido. para o Nepal, David disse à sua mãe que ela não deveria se preocupar, porque tudo sairia bem. Ao chegar no local, David passou os 5 dias seguintes na região. Tudo isso para se acostumar com a altitude. Enquanto ele se acostumava, ele resolveu fazer pequenas escaladas ali na região mesmo para praticar, montando pequenos acampamentos que ajudariam ele em sua aventura. Então ele retornou para casa, estudou bem o lugar e estava pronto para de fato seguir o verdadeiro percurso que ele tinha planejado. Então lá por maio daquele mesmo ano, ele iniciou a travessia em completa solidão, levando apenas 2 cilindros de oxigênio, e Ah, duraria ele de levou 5 oxigênio. a Ah, 8 tá. horas até uma certa altura. E essa Pelo menos ele levou oxigênio. Mas achei que ele ia subir sem nada, mano. Tá doido, né? seria a última vez que David foi visto com vida. Ninguém sabe o que aconteceu lá em cima. Na verdade, nem tem como saber. Mas, como você deve imaginar, algo não deu certo e David não conseguiu completar certeza. seu percurso e voltar para casa. Até hoje tem algumas discussões na internet com questionamentos em relação se ele conseguiu alcançar o topo. Mas a real é que ninguém até hoje tem a menor ideia de quando seu corpo começou a perder o sentido pela falta de oxigênio, ou se o maior problema foi as temperaturas de 30 graus negativos, ou se Caraca, aconteceu gelado, sabe mano. Deus o que mais. A única informação mais preciosa nesse caso é que, em algum momento entre 15 e 18 de maio, cerca de 40 alpinistas que faziam sua própria travessia avistaram uma figura sentada em uma cavidade em um terreno instável, onde seria muito difícil prestar socorro. E é nesse momento em que um Sherpa entra em ação. Ele foi alertado sobre esse avistamento. Então ele foi até o local e encontrou o corpo de David completamente congelado. Ele tentou prestar os Caraca, mano. primeiros socorros por mais de 1 hora, mas não conseguiu obter nenhum resultado. David havia se tornado mais uma vítima do Everest. Um detalhe é que onde o corpo dele foi encontrado foi em um local muito próximo de uma área cercada por corpos de outras pessoas de épocas passadas. E seria bem fácil criticar David por fazer algo que para muitos seria uma negligência óbvia, mas esse tipo de imprudência parece ser mais comum do que se imagina. É, Quando seu porque caso se tornou público, o tanto de gente que acabou ficando ali, né, e tal, no mesmo local que ele acabou ficando, é tipo, é algo que muitas pessoas já tentaram fazer e acabaram dando errado. Ele vai lá e tenta fazer também e acabou dando errado pra ele, né, mano? isso causou um escândalo que levou muitos a questionar a ética com que alguns alpinistas e empresas que prestam serviços se comportam ao realizar pacotes para escalar o Everest. No entanto, parece que essa obsessão por alcançar o impossível é algo que chama muito a atenção entre aquelas pessoas que se dedicam a esse esporte. E de certo modo, faz sentido, né? Provavelmente aquela imagem de David sentado e congelado nos diz tudo. Ele sabia que havia chegado ao limite e não conseguiria sobreviver devido ao local que ele tinha caído. Então, no fim de tudo, ele apenas sentou e aguardou sua morte, se sentindo Cara, que abandonado triste. por todos, inclusive por Deus. Que triste, mano. Mas Mas e ele, aí, vocês já ouviram falar sobre algum pô, mas não era pra ele ter feito isso, tá ligado, galera? Era pra ele ter ido com uma equipe e tal, gente ajudando ele, porque, tipo, com as pessoas te ajudando, tu tendo uma equipe especializada e tudo, já é complicado, mano. Direto fazer um negócio sozinho, mano. Ah, mano, é loucura demais a pessoa achar que quem quer, que não consegue fazer tudo, como fala, não sei se fala, imbatível, ou seja, nada pode parar ela. Então, acho que isso que ele pensou e acabou dando erro, na moral. desses casos que eu comentei nesse Acabou? vídeo? Comenta aí embaixo. E não esqueça de se inscrever e deixar um like caso você tenha gostado. Jesus abençoe a vida de vocês e até a Amém. próxima. Mas isso aí, galera, é um caso mais triste do que o outro e tal, mas complicado. São pessoas que fizeram coisas, como eu posso dizer,
Caraca, não sei falar a palavra. Fizeram coisas erradas e tal e acabaram dando nisso, mano. Tipo, o cara aí, alpinista, não era pra ele ter ido sozinho, tá ligado? Não era, mano, não era, não tinha necessidade. Outro aqui foi coisa errada, no caso, o moleque que. O carinha que foi preso injustamente, que no caso que ele era. Foi preso por bebida e acabou parando numa cadeia tendo vários tratamentos que não era pra ele ter pelo que ele fez e tal. Então, é triste, mano. São três casos aqui bem tristes. Acho que pra mim o mais triste de todos é o do moleque que ficou preso atrás do refrigerador. Ali é triste demais, mano. Meu Deus, que tristeza. Coitado do moleque. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa teu likezão. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta nos próximos vídeos. Se inscreva no canal. Me siga no meu Instagram que vai estar aqui embaixo. E acho que do mais é isso. Obrigado novamente por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!